Olá, Josefinos e Josefinas, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos se cuidando contra a Covid-19, que estejam aí tomando as medidas preventivas, que é muito importante. E hoje eu escolhi para essa primeira videoaula o tema má postura nas atividades domésticas e cotidianas. Estando mais tempo em casa, obviamente fazemos mais serviço doméstico do que o normal, né? E nosso povo, aqui em Guariba, isso é uma percepção minha, passei isso dentro de casa, por isso eu posso falar, tem na mente do nosso povo, na memória do nosso povo, a ideia do trabalho pesado, do trabalho duro, né? Como somos uma cidade que se formou em cima da agricultura ou de atividades correlatas à agricultura, criou-se aquela ideia do serviço muito bruto, né? Então, às vezes, quando o trabalho não é pesado, não é um trabalho que demanda um esforço físico muito grande, ele até tende a ser um pouco desmerecido. Às vezes, não financeiramente, mas realmente na cultura, na ideia do povo. Eu vou dar um exemplo para vocês do que eu estou querendo dizer. A moça que trabalha no caixa do supermercado, ela trabalha ali no caixa do supermercado, algumas alunas nossas já passam por isso. Quando elas chegam ao final do expediente em casa, e vão reclamar muitas vezes de uma dor nas costas, de uma dor nas pernas, porque às vezes a cadeira ou às vezes olha, o espaço de trabalho dela não é muito adaptado, não é muito confortável. Parece que sempre tem alguém para desmerecer essa reclamação e dizer para ela assim: você está cansada do quê? Você trabalhou o dia inteiro sentada, trabalhou na sombra, eu que trabalhei no sol, e eu que trabalhei na usina, e eu que não sei o quê. Sempre tem alguém para diminuir, para tentar dizer assim: você está cansada do quê? O seu trabalho é fácil. Então é importante que a gente compreenda assim: não importa se o trabalho é pesado ou é leve, se aos seus olhos o trabalho é fácil ou é difícil, ele sempre demanda algum tipo de desgaste, sempre, tá? É importante compreender isso para que nós possamos melhor aproveitar as dicas que nós vamos apresentar aqui ao longo da aula e para levar para frente as ideias que nós vamos trabalhar agora, certo? Então, não importa se o trabalho é pesado ou não. Não importa se é uma atividade simples do dia a dia ou não. Tendo posturas corretas, adotando hábitos corretos, podemos preservar a nossa coluna, que hoje é jovem, está ali com seus 16, 17 anos, parece que tudo é uma maravilha, mas eu queria dizer a vocês, infelizmente a gente envelhece, tá? Então, todos muito atentos com isso aí. Bom, para começar, vamos recordar alguns conceitos sobre a coluna que nós estudamos no ano passado. No ano passado a gente começou a falar de coluna vertebral, então para que possamos pegar ali o fio da meada, nós vamos retomar algumas ideias para depois falarmos especificamente sobre má postura no dia a dia. Vamos lá. Primeiro, recordar é viver, como diria o poeta, vamos lembrar que a coluna vertebral é composta por 33 pequenos ossos chamados vértebras. Eles estão ali, um em cima do outro, como a imagem da esquerda ajuda a ilustrar. E ela está subdividida em 4 partes. A cervical, que é aqui próxima à nuca, a torácica, que desce aqui do pescoço até essa curvatura das costas, que nós temos mais abaixo, a lombar, que é exatamente ali na região dessa curvatura, que nós temos aqui mais abaixo, e a pélvica, que fica ali já na região glútea. Tá? Então tem essas 4 subdivisões aí. Como nós sabemos, as vértebras são pequenos ossos, os ossos são rígidos. Logo, eles estão suscetíveis a quebrar, literalmente, as fraturas. Então tem que tomar muito cuidado com esses pequenos ossos aí. E vocês, quem se lembra da Copa, aquela Copa do 7-1, vai se lembrar que o Neymar ficou fora das partidas finais, inclusive fora do 7-1, porque ele levou uma joelhada numa das vértebras da coluna no jogo contra a Colômbia.
e ali ele teve uma lesão séria na coluna e ele ficou afastado do futebol um bom tempo. Então, não é brincadeira, não. É um conjunto forte, mas que precisa ter cuidados. Bom, ainda recordando, a coluna não é formada só pelas vértebras. Ela também tem o disco intervertebral, que aí nessa imagem que eu escolhi para nos ilustrar, é essa estrutura branquinha aí. Parece uma fatia de palmito, né? Olhando assim. O disco intervertebral ele fica entre uma vértebra e outra. E ele faz a função de amortecedor, né? Ele evita o atrito entre as vértebras, que as vértebras fiquem se roçando, né? Que isso poderia levar a lesões. E ele faz então o papel de amortecimento no dia a dia, nas atividades do dia a dia. Quando a gente anda, quando a gente corre, quando a gente salta, quando flexionamos o corpo, ele faz o papel de amortecimento. Então, é semelhante ao amortecedor do tênis. Então, quem tem tênis com amortecedor já deve ter percebido. Conforme andamos, ele vai fazendo este papel aqui, né? Ele amortece a passada para que ela se torne mais confortável. Então, o papel da disco intervertebral ele é muito semelhante a isso. Então, ele faz parte da estrutura da coluna também. Além disso, vocês podem se perguntar, mas como é que pode a coluna ficar um ossinho em cima do outro, retinho, sem cair, nem para frente, nem para trás, nem para os lados? Tem um conjunto de ligamentos, de tendões e de músculos que fazem uma espécie de cinturão em torno das vértebras. Esses músculos, esses ligamentos, tornam a coluna resistente, forte. Então, por isso que ela não cai para os lados, por isso que a gente fica ereto assim, por causa desse conjunto de músculos que torna ela muito resistente. Ao mesmo tempo que esses músculos tornam a coluna resistente, dão força para a nossa coluna, eles garantem também flexibilidade. Então, nós conseguimos nos inclinar para os lados, nós conseguimos nos inclinar para frente, para trás, devido a esse conjunto todo, devido a toda essa estrutura junta. Se não fosse assim, se a coluna não tivesse essa flexibilidade, se estivéssemos andando na rua e alguém chamasse o nosso nome, para olhar para trás e ver quem estava chamando, ao invés da gente virar só o pescoço, teríamos que virar o corpo todo, para poder olhar e ver quem é. Ficaria difícil, praticamente impossível fazer abdominais, fazer a maior parte dos exercícios, os esportes como nós conhecemos, a dinâmica deles seria muito diferente. Então é muito importante que a gente compreenda que a coluna, os músculos que envolvem a coluna, eles dão resistência, dão força para essa coluna ficar retinha, em pé, e ao mesmo tempo eles dão a flexibilidade, eles facilitam a flexibilidade do nosso corpo. Por isso que as pessoas que têm problema de coluna, elas têm essa mobilidade limitada. Elas não têm essa mobilidade toda. A partir do momento que começa a desenvolver problema de coluna, vai se perdendo, vai se limitando a mobilidade das pessoas. Tudo bem? Bom, ainda recordando conceitos que nós estudamos no ano passado, uma coluna sadia, como aí na imagem que ilustra o slide, uma coluna sadia vista de frente ou de costas, ela tem que ser reta, tá? E quando ela é vista de perfil, ela tem algumas ondulações que são absolutamente naturais. Se nós vimos uma coluna por trás, como lá na imagem da esquerda, ou pela frente, como a imagem do meio, e virmos algum tipo de ondulação, se olhamos ela de frente ou de costas, e ela ao invés de estar reta, ela tem ondulações, isso indica problema de coluna, escoliose, má postura. Se essa visão de perfil, que ela tem as suas ondulações que são normais, porém, quando virmos ela e essas ondulações estiverem exageradas, estiverem acima do normal, isso também indica doenças da coluna e precisa de tratamento. Nós vamos conhecer um pouquinho desses desvios de coluna, dessas doenças aí. Falando de desvios de coluna, é importante a gente
ter na cabeça que um problema de coluna não aparece do dia para a noite, a menos que você sofra um acidente, né? A menos que você sofra um acidente automobilístico, ou caia de uma altura considerável, enfim. Se não, eles não aparecem do dia para a noite. Em geral, eles são uma sequência de maus hábitos, uma sequência de situações que vão se agravando ao longo do tempo. Então, como eu já tinha dito antes, a escoliose é o desvio lateral da coluna, quando visto de frente ou de costas. Ele é muito comum na infância e na adolescência. Então, aí talvez muita gente possa pensar, então basta que eu fique adulto e desaparece. Não necessariamente, né? A maioria dos adultos que tem escoliose, ela foi desenvolvida na infância ou na adolescência e não foi tratada. E a escoliose pode ser muito limitante, levar você até para a cadeira de rodas. Há um teste simples que eu faço com os alunos na sala de aula ou na quadra, que é o seguinte: encostamos o aluno numa parede ou na lousa e com giz ou com lápis, uma caneta, enfim, a gente faz um pontinho aqui na região do ombro e um outro ponto na região do outro ombro. Aí a gente pede para o aluno sair e faz uma linha entre os dois pontos, né, que a gente marcou. Se essa linha ficar reta, sinal de que há o equilíbrio aqui dos ombros e que a coluna dá indícios de estar saudável. Agora, se essa linha se inclinar para um lado ou para o outro, não interessa o limite se é uma inclinação muito aparente ou se ela é discreta. Deu algum tipo de inclinação, pode ser sinal de escoliose. Aí, recomenda-se buscar um ortopedista para que ele faça os exames e indique o tratamento mais adequado. A hiperlordose atinge em geral aqui na lombar, né? A pessoa fica com a característica do bumbum mais empinado e mais o abdômen para frente. Isso é gerado pela fraqueza dos músculos das regiões, tanto abdominal quanto glútea. Nós acabamos de ver que a coluna é envolta por um cinturão de músculos que dão resistência e flexibilidade para a coluna. Então, esses músculos têm que estar fortes. Se o músculo se enfraquece, ele favorece o aparecimento das deformidades da coluna. Isso acontece no caso da hiperlordose. E a cifose, que é a corcunda, que está muito relacionada a idosos, né? Só que ao sair na rua aí a gente observa muito jovem já com os ombros arqueadinhos para frente, já com a cabeça mais inclinada para frente aí no dia a dia, e essa é a postura dele. Então tem que corrigir também. Quando esses desvios são percebidos rápido, assim, ainda no começo, você vai procurar o médico vai te indicar a academia na mão de um profissional qualificado, pode-se diminuir bastante ou até corrigir essas más posturas. Agora, se ficar enrolando, se ficar postergando, se ficar hesitando para ir no médico, quando for aí a situação for muito grave, aí pode até precisar de cirurgia. O que não, e mesmo a cirurgia não garante sucesso. Então tem que ficar bem atento com isso, tá? Bom, agora vamos a algumas dicas para manter a postura adequada, manter a saúde da nossa coluna. Primeira delas, claro, faça exercícios regularmente. É importante, acabamos de ver a importância desses músculos que envolvem a coluna, que eles têm que estar fortes, então temos que nos exercitar. Vou deixar aqui ao final desse vídeo, na descrição, alguns links que vocês poderão acessar com vídeos no YouTube, com exercícios simples que vocês possam fazer em casa e aos seus familiares também, para fortalecer a musculatura da coluna e ajudar a manter sua coluna saudável. Então fiquem atentos. Evite sobrecargas unilaterais. Em geral, a gente tem um lado que a gente sente mais segurança, que é mais forte que o outro. E aí na hora de pegar peso, eu jogo todo o peso, ou a maior parte do peso, de um lado só. Isso não é adequado. O ideal é vocês equilibrarem o peso. Ou hora joga o peso mais de um lado, hora mais do outro, para poder dar aquela equilibrada e não ficar puxando, tracionando a coluna para um lado só. Alinhe o seu corpo, colocando os ombros para trás, evitando corcunda. Então, para evitar a corcunda, procurar andar com o ombro mais alinhado, ao tronco aqui, não projetado para frente.
Mantenha o abdômen e os glúteos contraídos o maior tempo possível. Como isso? Como isso? Estou parado esperando numa fila do caixa da farmácia, do supermercado, na fila do caixa eletrônico do banco. Contrai o abdômen, contrai os glúteos, fica ali paradinho ali com a musculatura contraída. Você está ajudando a fortalecê-la e está ajudando a preservar a sua coluna também. Use saltos baixos, evitando o desalinhamento da pelvis. Vai ter que usar o salto, você usa o salto com frequência, porque o seu trabalho exige, o local de trabalho exige, procure usar saltos baixos. Claro que você pode até usar um salto um pouco mais alto esporadicamente, numa ocasião especial, mas via de regra pede-se que use saltos mais baixos para não desalinhar a sua pelvis, que é a última parte da coluna, como nós já vimos. E controle sua postura ao sentar, deitar ou ficar em pé. Mas para o final da aula vamos ter dicas específicas para esses 3 aspectos: ao sentar, ao deitar e ao ficar em pé. Terminando o nosso momento Recordar é Viver, vamos agora às dicas para o nosso dia a dia, para as nossas atividades cotidianas e diárias, que é o objetivo da nossa aula de hoje. Começando por pegando objetos no chão. Tem 3 imagens aí nesse slide ilustrando para vocês qual é a postura correta que se deve adotar quando vai se pegar objetos no chão. Aí nessas imagens nós vemos o que é certo: você descer com a coluna ereta, você flexionar os joelhos, você apoiar um joelho no chão e pegar o objeto, tá? E não ficar inclinando a coluna, isso é completamente inadequado. Embora esses objetos dessas imagens sugiram que eles são pesados, caixas e um sofá, mas a gente deve fazer isso com todo objeto que for pegar no chão. Um papel de bala, uma bolinha de papel, uma borracha que caia na sala de aula no chão. Vou pegar no chão para jogar no lixo ou para trazer de volta para minha mesa? Desça com a coluna reta, dobre ali os joelhos, né? Flexione os joelhos, pegue o objeto no chão e jogue no lixo ou traga para sua mesa. Nunca ficar se inclinando. Por quê? O cérebro automatiza movimentos. Por que a gente treina quando vai praticar um esporte? A gente repete o movimento, para que o cérebro automatize e quando chegar na hora de jogar, você não precisa pensar para fazer. Você faça naturalmente. O mesmo acontece nessas ocasiões. Se você começar a se policiar para fazer do jeito correto, com todos os objetos, independente do peso, daqui a pouco o seu cérebro automatizou esse movimento. E aí você vai começar a fazer sem precisar pensar nele. E adquiriu o bom hábito, o hábito que é necessário. Certo? Então vamos ter atenção com isso, independente do peso do objeto. Vamos descer da maneira correta, vamos apanhar o objeto e voltar e se elevar novamente da maneira correta para que a nossa coluna fique sadia. Depois, lavando a louça, escovando os dentes e passando roupa. Eu coloquei esses 3 juntos porque eles têm características semelhantes. Porque normalmente as pias, a tábua de passar, elas não são muitas vezes adaptadas para a altura das pessoas. As pessoas mais altas, elas ficam muito abaixo. Então, normalmente temos o hábito de nos curvar para poder acessar, né, tanto a água na pia quanto a tábua de passar. Isso é incorreto. O ideal é que nós façamos com a coluna ereta. E aí a dica se vocês virem essa imagem do centro, ela está mais clara, que simula uma moça escovando os dentes. Percebam ali na figura B que ela tem um apoio. Ela coloca um apoio, uma espécie de banquinho ali, onde ela fica com uma perna ereta e flexiona a outra e fica com a coluna reta. Mas, professor, lavar a louça, tudo bem. Passar roupa, pode até ser, mas na hora de escovar os dentes, enquanto eu estou escovando os dentes propriamente, beleza. E a hora que eu vou fazer um enxágue, vou enxaguar a minha boca, como é que faz? Muito simples. Usa um copo, pega o copo, ou uma canequinha, encho de água, faço o bochecho e jogo e cuspo a água fora. Então isso é uma medida bem simples que evita que você fique
se curvando para acessar a água, tá? Um copo. E este apoio embaixo é importante para manter a postura correta e manter a coluna aí preservada, tá certo? Então, é uma dica que serve tanto para lavar louça, escovar dentes e para passar roupa. E lavar roupa também, por que não, né? Serve aí para esse conjunto de atividades. Na limpeza da casa. Então, também na limpeza da casa, quando vamos acessar coisas que estão no alto do armário, em cima do guarda-roupa, geralmente tentamos pegar nos esticando todos, né? A gente se estica todo e tal, levanta o calcanhar na tentativa de pegar aquele objeto que está lá em cima. O ideal é que vocês busquem uma escada, uma cadeira, para poder acessar isso de maneira mais confortável. Lógico que essa escada, essa cadeira tem que estar firmes, não pode estar bamba, porque não adianta nada. Eu vou pegar uma cadeira, uma escada para acessar isso que está em cima, né, o objeto que está em cima, só que a cadeira e a escada não estão oferecendo nenhuma segurança, aí também não adianta. Então, encontrar uma cadeira que seja bem firme, encontrar uma escada firme também, que te dê toda a segurança e você acessa através disso, tá bom? Também ali tem duas figuras, uma simulando passando o aspirador de pó e outra varrendo. Então, o que não se deve fazer? Curvar o corpo, tá? Serve também para o rodo. Não se deve curvar o corpo, se deve fazer com o corpo ereto. Mas espera aí, professor. Se eu for fazer com o corpo ereto, o cabo da vassoura não dá, o cabo do rodo não dá. É curto, eu tenho que ficar me curvando. Então, se o cabo é curto, tem que fazer algumas adaptações. Então, em geral, as serventes da escola, por exemplo, elas acabam colocando na ponta do cabo do rodo ou do cabo da vassoura um pedaço de PVC, de cano de PVC, né, de tubo de PVC, colocam lá e estendem. Elas fazem uma adaptação, estendem o cabo do rodo para que fique mais confortáveis para ela, o cabo da vassoura. Então vocês podem fazer isso em casa também. E aí, professor, cada vassoura vai ter que botar um tubo diferente? Não, vocês podem aproveitar. Aquela vassoura vai ser jogada fora porque ela estragou, porque ela não tem mais serventia. Vocês tiram o tubo de PVC dela e usam na vassoura nova. Então vocês não vão ficar comprando um pedaço de tubo de PVC para cada vassoura, né? Dá para fazer o reaproveitamento, tudo bem? São dicas simples, mas que vão ajudar a manter a dor nas costas aí longe de vocês. Ao sentar, né? Sentar é uma situação crítica. Quando você entra numa sala de aula, você vê tudo que não se deve fazer quando o assunto é ter postura para se sentar, né? O aluno parece que tem aversão à postura na hora do que é se sentar. Então eu coloquei ali o nem pensar, que é aquela figura toda largadona ali, olhando para o computador, e o aí eu dou valor, que é aquela moça sentadinha, com as costas bem apoiadas e tal. E na imagem maior lá na esquerda, alguns tipos do que não se deve fazer. Sentar com o corpo reclinado para frente, ou colocar lá o quadril bem à frente, ficar largadão na cadeira ali, ou ainda sentar e ignorar o apoio. Você até está retinho, até está numa postura legal, só que está ignorando completamente o apoio para as costas. Isso não é o modo correto. O modo correto é você sentar, apoiar-se a maior parte das costas na cadeira. Essa é a postura correta. É lógico que quando nós falamos de ensino médio, muitas vezes os móveis, o mobiliário da escola não está adequado para a altura e para a idade dos nossos alunos. Sabemos que este é um grande problema. Muitas vezes eu tenho diversos alunos que as pernas não cabem debaixo da mesa, né? Então tem que colocar as pernas para fora, ou tem que colocar as mesas e botar a cadeira, aliás, tem que botar as pernas e botar a mesa apoiada sobre as pernas para conseguir ficar na posição correta. Sabemos disso. Sabemos também que os alunos mais altos procuram se sentar nas laterais, né, da sala, ou ao fundo ou nas laterais, para poder usar a parede como apoio para as costas na maior parte do tempo. Então sabemos que isso é um problema, mas quando não é possível ter esse apoio para as costas usando a parede, então encostar aqui a lombar, pelo menos até a lombar, a gente sabe que o encosto da cadeira dos alunos, ele chega. Então apoiar bem as costas ali nesse encosto
ajuda a preservar a sua coluna, ok? Bom, na sequência, ao deitar, ao dormir. Então você deve estar se perguntando aí: ô louco, professor, o senhor está me dizendo que enquanto eu estou dormindo, eu estou prejudicando a minha coluna? Pode ser que sim. É muito provável que sim, inclusive. Se você não tiver o travesseiro adequado, se você não tiver a postura adequada, está sim prejudicando a sua coluna. Então vamos lá. Quando nos deitamos de lado, nós temos essa figura ilustrativa, em vermelho embaixo o que é errado e em azul em cima o que é correto. Então quando eu vou me deitar de lado, eu tenho que ter alguns cuidados. Primeiro, a altura do travesseiro. Vou fazer uma simulação aqui e vou usar esse artefato aqui como para simular um travesseiro. Então, se o meu travesseiro tem que ter a altura entre o meu ombro, que é o que fica em contato com o colchão, e o meu pescoço. Ele tem que ter essa altura aqui, para que ao colocar a cabeça no travesseiro, minha cabeça não fique nem assim, porque o travesseiro é baixo, e nem assim, porque o travesseiro é alto. Então, se é baixo, o travesseiro é baixo. O que eu vou ter que fazer? Assim, ó. Ou o travesseiro é muito alto. O que ele vai fazer com a minha cabeça? Ó, assim. Então, não é adequado. Temos que tomar cuidado com a altura do travesseiro. E também temos que colocar uma almofada, um travesseiro, alguma coisa entre os joelhos. Porque eu estou preservando aqui em cima, a parte de cima da minha coluna com o travesseiro, e estou preservando a parte baixa da minha coluna com essa almofada entre os joelhos, certo? Quando dormimos de barriga para cima, mesma coisa. O travesseiro não pode ser muito baixo para o meu pescoço não ficar assim, e não pode ser muito alto para que eu não fique assim. Isso até dificulta a respiração. Então, um travesseiro da altura correta e aquela almofadinha, aquele outro travesseiro aqui, ó, abaixo dos joelhos, para eu preservar em cima e embaixo da minha coluna, mantê-la ereta. E quando eu deito de bruços é a posição menos indicada para o sono. Tem gente que só consegue dormir de bruços, mas ela é a menos indicada. Agora, se não tiver jeito, então o que você faz? De novo, a altura do travesseiro tem que ser adequada, não pode ser muito alta nem muito baixa. E aí você coloca essa almofada que você estava colocando abaixo dos joelhos ou entre os joelhos, você coloca no abdômen, para não forçar a lombar para baixo e manter a coluna ereta ali. Isso vai melhorar a qualidade do seu sono e isso vai evitar que você sinta dores nas costas e tenha problemas de coluna. Em pé. Aí em pé também nós temos alguns hábitos que não se deve ter. Né? Jogar o quadril muito para frente, o tronco lá atrás, isso prejudica a coluna. Ficar fingindo que é mais bundudo do que realmente é, para agradar alguém, olha lá, ficar empinando a bunda propositalmente não é adequado. Andar assim, parece que está morrendo, né? Assim com os ombros, a pessoa parece que já nasceu cansada, também não é uma postura adequada. Né? O fenômeno ganso, né? Ficar com o pescoção para frente assim, também não é adequado. O ideal ali, ó, eretinho, bonitinho e tal. Então a gente, em situações que ficamos em pé, temos que ter esse cuidado, porque às vezes já estamos adotando uma daquelas posturas erradas e não estamos percebendo. E as dores, os sinais de uma coluna não tão saudável já estão começando a aparecer e estamos ignorando. Carregando sacolas e mochilas. Então vamos começar pelas mochilas, que é a imagem de baixo. O que não se deve fazer? Temos aí a moça mostrando para a gente o que não se deve fazer lá à esquerda. Carregar a mochila num ombro só. Completamente inadequado, não se deve fazer, como nós já vimos anteriormente. Carregar aquela mochila bem baixa. Veja que o final da mochila está lá para baixo dos glúteos da moça ali. Também não é adequado. O ideal é a terceira imagem, a mochila bem aqui em cima, né, com a cabeça, como nós falamos, da mochila bem aqui em cima, para que essa mochila fique ali bem na região da torácica aqui, e não lá embaixo, forçando ali a parte baixa da coluna. E ao carregar as compras, que é a imagem lá de cima, as sacolas de compras, dividir o peso. A gente vai ao supermercado, quando volta do supermercado, em geral, moro relativamente perto do supermercado, eu vou a pé. Aí na hora de trazer as sacolas, eu tendo a pegar as sacolas mais pesadas do meu lado mais dominante, do meu lado mais forte, e as mais leves do outro.
Isso é completamente inadequado. A gente vem assim, ó, vem parecendo aqueles caminhões transportando material de construção na cidade com a carga torta, assim. Isso prejudica a coluna. Então, dividir o peso. Põe um pouco de sacolas pesadas de um lado, um pouco de sacolas pesadas do outro. Dividir o peso e vem mais alinhado, assim. Isso é muito importante. Pode também ser usado esse princípio para o balde de água, quando a gente está fazendo a limpeza da casa. Peguei o balde cheio, que eu vou passar o pano na sala. Peguei o balde cheio e levei até lá. Peguei com o lado direito. Fui lá, passei o pano na sala, vou trocar a água desse balde. Então eu pego com a mão, aí eu troco de mão. Pego com a mão esquerda o balde e vou lá, jogo a água fora e faço a troca da água. Fazendo esse revezamento para poder não ficar toda hora carregando o balde de um lado só. Torcer o pano. Vou torcer o pano, uma hora torço para o lado direito, outra hora torço para o lado esquerdo. Isso também é importante, são medidas bem simples que ajudam a manter o equilíbrio muscular e a saúde da coluna. Estamos terminando, meus queridos. Agora o celular, né? Essa eu fiz questão de colocar. Postura ao celular. Essa imagem maior aí chama atenção. Então vocês percebam ali que quanto maior é a inclinação do meu pescoço para olhar para o celular, maior é o impacto na minha coluna. Então quanto mais a gente vai, vou ficar aqui de perfil para vocês compreenderem. Quanto mais para baixo eu tiver que mover o meu pescoço aqui, meu rosto, para olhar para o celular, maior é o impacto, é a carga que nós aplicamos à coluna. Então não é o pescoço, não é o rosto que tem que olhar para o celular. O ideal é que nós tragamos o celular até o rosto. Traz o celular até o rosto, ó. E não isso daqui. Isso daqui prejudica a coluna, não é? Ah, mas passamos horas do nosso dia à frente do celular. Principalmente nesse período aí em que estamos tendo aula pelo centro de mídias, via celular, via aplicativo, passamos horas e horas e horas ali, ó, olhando para o celular. Então, vamos fazer isso da maneira mais adequada possível. Ao invés de eu colocar o celular lá embaixo, ou apoiar o celular num lugar lá embaixo, fica com o pescoço assim, traz o celular aqui, mais próximo da normalidade aqui do seu pescoço. Certo? Apoia ele num lugar que dê uma altura legal para você. Vale para tablet, vale para computador, vale para notebook também. E quando está sentado, a mesma coisa. Não adianta eu estar sentado e assim, né? Está prejudicando a coluna do mesmo jeito. Apoie de uma maneira que fique numa altura confortável. Tudo bem? Então, acho que as imagens são bem ilustrativas. Vocês vejam. Uma inclinação de pescoço de 60 graus equivale a 27 quilos. É como se a carga sobre a coluna fosse de 27 quilos quando eu inclino aqui o pescoço a 60 graus. Então, é muito importante, como eu repito, ficamos muitas horas ao celular. Então, temos que tomar esses cuidados aí para não prejudicar a nossa coluna. Bom, partindo agora para o encerramento da nossa aula, multiplicando o conhecimento. O que eu quero dizer com multiplicar o conhecimento? Essas dicas que nós apresentamos, este aprendizado que nós tivemos hoje na aula, temos que passar para frente. É lógico que aí a gente vai esbarrar de novo lá no que eu falei da cultura do trabalho pesado. Se você chegar agora para sua mãe, para o seu pai, e vai lavar a louça do almoço, vai lavar a louça do jantar, enfim, e falar que quer um apoio para escorar a perna, muito provavelmente você vai receber uma fortíssima reprovação. O que é isso? Que frescura! Que acha, no meu tempo nunca teve essas coisas, isso é frescura, geração Nutella, né? Vocês vão ter problemas para conseguir fazer isso. A rejeição, ela vai ser imediata, porque as pessoas não têm este conhecimento. Então é importante que vocês levem o conhecimento para frente. É lógico que a primeira vez que vocês falarem isso para os pais, para os avós, vocês vão ser rejeitados, não é, de imediato. Eles não vão aceitar. Só que aí é o trabalho de formiguinha. Aí fala hoje, fala amanhã, explica hoje, explica amanhã, como nós professores fazemos na sala de aula. Muitas vezes a gente leva conceitos para vocês, ideias para vocês, que vocês rejeitam de primeira. Não acha, para que isso, que não sei o quê. E aí a gente fala hoje, fala amanhã, fala depois, fala no outro dia.
e começa isso lá no primeiro e vai falando, e vai falando, e vai falando, passa pelo segundo. Quando chega lá na terceira série, muitos a gente já conseguiu mudar, muitos já conseguimos transformar, muitos já estão pensando diferente do que pensava quando estava na primeira série. Então é o que tem que fazer em casa, é com paciência e tentando modificar os hábitos das pessoas. Você vai estar cuidando de si mesmo e das pessoas que você convive, das pessoas que você ama, certo? Bom, meus queridos, estamos encerrando a aula. Espero que tenha ficado muito claro tudo que eu quis passar, mas se ainda assim ficou alguma dúvida, o meu e-mail está à disposição de vocês. A maioria já conhece, lrsangue@gmail.com, lrsangue@gmail.com. Mandem lá suas dúvidas por e-mail. Dependendo da quantidade de dúvidas que tiver, eu vou programar uma live tira dúvidas. Se não forem muitas, eu respondo ali por e-mail mesmo ou pelo WhatsApp, enfim, por outros mecanismos. Um grande abraço a vocês, cuidem-se e até a próxima.